Os 4 tempos de um motor a combustão interna são... Aqui, pessoal, ele quer os 4 tempos do quê? Do motor. Letra A, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D, alimentação, ignição, explosão e escapamento. Bom, os 4 tempos do motor ele já deixou claro aqui. Então, serão 4 itens. O que a gente vai começar descartando? O que não tem a ver com coisas que estão dentro do motor. Por exemplo, a lubrificação, ela não faz parte dos 4 tempos do motor. A mesma coisa acontece com a alimentação, a mesma coisa acontece com a ignição. Porque os 4 tempos do motor vão ser quais? O combustível ele vai ser admitido nos cilindros, os cilindros vão comprimir esse combustível, a vela vai entrar com a faísca para gerar a explosão, e todos esses componentes que foram queimados, eles vão ser expelidos do motor pelo escapamento. Ou seja, os 4 tempos do motor serão admissão, compressão, explosão e escapamento. Na dúvida, lembrem da sigla ACEE. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Pergunta oficial da prova teórica do Detran, exatamente a mesma. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são admissão, compressão, explosão e escapamento. Admissão, compressão, explosão e escapamento. ACEE é a dica para você não errar essa questão. E ele também pode perguntar para vocês do sistema básico que compõe o motor a combustão. Aqui ele está falando do motor, a parte interna do motor, que são os 4 tempos, admissão, compressão, explosão e escapamento. Nessa daqui ele está perguntando do sistema, os sistemas que compõem o motor a combustão. Então, para chegar nos 4 tempos do motor, ele vai ter que passar por outros sistemas. Que sistemas são esses? Alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Ou seja, a alimentação vai ser toda a energia elétrica que o carro precisa, a ignição, que são relacionado com a vela, com a explosão, a lubrificação das partes internas do motor, o arrefecimento, que está relacionado com a água, para manter teu motor numa temperatura ideal, e depois o resultante de toda essa queima, que os gases que serão expelidos do veículo através do sistema de escapamento. Alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Em direção defensiva, previsão significa... Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês abrem lá o aplicativo do celular e vocês vão ver a previsão do tempo, o que vocês estão vendo? Que vai existir a possibilidade de estar calor, ou que vai existir a possibilidade de estar frio, ou que vai chover. É o quê? É uma prévia, é uma previsão. É algo que você está antecipando, você quer saber como que ao longo do dia vai estar a temperatura. Ao longo do dia vai estar 30, 35 graus. Então, previsão é isso. É prever, é antecipar, é você saber com antecedência alguma coisa ou alguma situação. Agora, vocês têm que trazer essa previsão para a direção defensiva. Qual que vai ser? Letra A, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Letra B, saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. Letra C, manejar o veículo com desenvoltura. Ou letra D, ter domínio técnico sobre o veículo. Vejam bem, se eu vou prevenir, se eu vou antecipar, o único que está relacionado com antecipar é na letra A. Na letra B, a manutenção do veículo, ela vai acontecer depois que houve o desgaste nas peças e não antes de haver o desgaste.
Manejar o veículo com desenvoltura está relacionado com a habilidade. E ter domínio técnico do veículo também está relacionado com a habilidade. Então, resposta correta, letra A, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Questão oficial da prova teórica do Detran, mesma coisa. Direção defensiva, previsão, significa o quê? Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Ele também pode perguntar sobre os elementos básicos da direção defensiva, que serão sempre 5 itens, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Os 5 elementos básicos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Os dispositivos de sinalização de alerta são elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo potencial à sua circulação, que estejam na via ou adjacente à mesma, ou quanto às mudanças bruscas do alinhamento horizontal da via. Quando sinalizam situações permanentes e quando sinalizam situações temporárias, como obras, possuem respectivamente as cores. Existem vários elementos nessa questão que eu preciso analisar para eu poder responder corretamente. Primeiro, ele deu 2 situações. Então, nós temos uma situação permanente e nós temos uma situação temporária. Essa é a primeira coisa a ser analisada. O segundo item é que ele pediu respectivamente. Quando se fala a palavra respectivamente, ele quer ordem. Primeiro, a situação permanente. Segundo, situação temporária. Vou dar uma dica para vocês. O que é uma situação permanente? Por exemplo, uma curva. Uma placa de curva, ela é uma situação permanente. Por quê? Não tem como trocar, mudar a curva de lugar. Concorda comigo? E quando vocês verem a placa da curva, qual é a cor da placa que vocês verem? Puxem pela memória aí, tentem lembrar para a gente poder interpretar essa questão. Todas as sinalizações de antecedência, as sinalizações de alerta, as sinalizações de advertência, elas serão sempre na cor amarela e preta. Concordo comigo? Ó, aqui nós temos o exemplo de uma plaquinha de curva. Qual que é a cor dela? Amarela e preta. Bom, sabendo que é uma situação permanente, que é o que vem em primeiro lugar, ela vai ser na cor amarela e preta, vocês podem descartar as alternativas que não começam com essa cor, que é laranja e branca e laranja e branca. Então, ó, amarela e preta, amarela e preta. Só que aí, a segunda resposta, que são as situações temporárias, nós vamos ter laranja e branca e laranja e preta. O que muda? Qual que é a diferença? Pois bem, uma situação temporária é, por exemplo, quando se está fazendo uma pintura de uma faixa, quando se está sinalizando algo que vai ser feito em curto espaço de tempo. Aí ele vai receber a sinalização laranja e branco, que é essa plaquinha aqui, ó. Isso aqui é uma plaquinha de sinalização temporária. O que muda para laranja e preto? Basicamente é o tempo. Por exemplo, se eles estão fazendo um serviço que vai durar uma semana, mais de uma semana, um mês, eles vão colocar placas laranja e preta. Agora, quando é algo rápido, estão fazendo a poda da lateral da rodovia, estão fazendo a pintura de uma faixa que vai durar pouco tempo, eles vão fazer a sinalização laranja e branca, que é a sinalização temporária. Então, resposta correta, letra B, amarela e preta e laranja e branca. E aqui exatamente a mesma pergunta. Os dispositivos de sinalização de alerta, elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo potencial à sua circulação, que estejam na via ou adjacentes à mesma, ou quanto às mudanças bruscas do alinhamento horizontal da via,
Quando sinalizam situações permanentes, amarela e preta, e quando sinalizam situações temporárias, laranja e branca, como obras, possuem respectivamente. Lembrem-se sempre que o respectivamente é ordem. Então, primeiro, o que é permanente, que é o número 1, laranja e preto. Em segundo, o que é temporário, que é laranja e branco. Então, respectivamente, ou seja, na ordem que ele está pedindo, amarelo e preto, situações permanentes, e laranja e branco, situações temporárias. Considere as afirmativas. Então, aqui temos número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber com relação aos crimes de trânsito. 1. Afastar-se o condutor do veículo no local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Uma dica: toda vez que ele falar de crime de trânsito, lembre sempre que crime de trânsito é aquilo que está colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, imaginem comigo, se você se envolveu num sinistro, numa colisão, pode ter pessoas machucadas, pode ter pessoas com sangramento que poderão perder a vida. Então, sim, isso aqui é um crime de trânsito. Então, sabendo que o número romano 1 está certo, vocês podem descartar as alternativas que não têm o número romano 1, que no caso seria a letra B e a letra C. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O que vocês precisam para dirigir? A única coisa que vocês precisam para dirigir, a habilitação, a PPD, a CNH. Se você está dirigindo sem, é claro que vai ser sim um crime de trânsito. Então, a 2, ela também está correta. Só que notem que ou vai estar correto 1 e 2, ou vai estar correto 1 e 3. Não tem como as 3 alternativas estarem corretas. Então, só lendo a primeira e a segunda, nós já chegamos à resposta correta, que é número romano 1, que é 1 risquinho, e o número romano 2, que é 2 risquinhos. A 3 fala que dirigir veículo automotor em via pública com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Aí eu te faço a mesma pergunta. A tua PPT, a tua CNH, estar vencida há mais de 30 dias vai colocar a vida de alguém em risco? Não. Vai colocar em risco se você não tiver passado pelo processo da habilitação. Agora, se você tem a tua carteira e por algum descuido ela acabou vencendo, isso não vai colocar a vida de ninguém em risco. Portanto, estão corretos o número romano 1 e o número romano 2. E aqui exatamente a mesma pergunta, exatamente a mesma resposta. Então, crime de trânsito. 1. Afastar-se o condutor do veículo local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou a habilitação, ou ainda se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Aqui está na letra D, mas é a mesma resposta, risquinho 1 e risquinho 2. Notem que na prova oficial, o simulado oficial está na letra A. Na prova oficial do Detran, está na letra D. Então, a letra, ela vai mudar. Poderia estar no A, poderia estar no B, no C ou no D, igual está aqui. Mas a resposta, número romano 1 e número romano 2, ele é exatamente o mesmo. Então, resposta correta, crime de trânsito, número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 2, que são 2 risquinhos. Finalizado com muito sucesso, mais um super simulado com dicas, com macetes, com a questão oficial, exatamente como você poderá encontrar aí na sua prova teórica. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal, gratidão também pelos feedbacks, pelas mensagens, pelos comentários, pelas críticas que eu tenho recebido aqui no canal. Gratidão a todos e de coração desejo muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção sempre e até a nossa próxima aula.